A doutora Daiane, eu não consegui contato, ela disse que iria participar da reunião, mas ela não está acontecendo a chamada agora. E a Suelen deve estar aparecendo, ela também não está respondendo nada. Tem ruídos. Eu queria pedir que se houvesse possibilidade, se atentasse para qualquer barulhinho. Eu acho assim que quem for falar, desliga, deixa os outros, o telefone, o microfone desligado, para ficar dando microfone, ó, liga só quem vai falar. Aí a gente escuta direito. Bom, posso continuar? Alguém está gravando o meu íconezinho aqui no aplicativo, já está como sendo gravado isso. Alguém está gravando essa sessão? Eu acho que o doutor Libardoni coloca para gravar automático. Eu estou gravando. Mas eu acho que, se puder, Alexandre, deixar algo gravando por aí também, nem que seja o áudio, é importante. Porque às vezes pode dar falha no computador e a gravação se perder. Mas eu estou gravando. Ótimo. Já que eu atrapalhei falando... Já tem aqui uma observação. Eu queria fazer mais uma observação. Olhem o chat, acompanhem o chatzinho ali do lado. Além do áudio, vamos acompanhando o chat, porque a gente vai conversando por ali também. Bom, então vamos lá. Posso continuar? Está presente a Marinês, o doutor João, a Luana, o Jamerson, a Sheila, a Cleidinira, a Marcivânia. Os outros justificaram a ausência. E a doutora Daiane provavelmente vai entrar assim que ela sair da reunião do comitê. E o doutor Heleno, o advogado, também disse que assim que ele sair dessa reunião do comitê, eles querem entrar. Eles vão solicitar a presença. A reunião foi pedida pelo vice-presidente da mesa diretora. Ela não é uma reunião deliberativa, com o objetivo de falar sobre a lei, regulação da lei 198, e isso com o objetivo da criação de uma comissão com 5 pessoas, sem poder de deliberação. Eu acho que a palavra está com o senhor, doutor Jamerson, para que continue. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Estão ouvindo bem? Está um pouco baixo. Bom dia, eu gostaria só de uma questão de ordem, por favor. Uma questão de ordem. Eu coloquei no chat, tá? A primeira pauta, como foi sugerido pelo conselheiro Nabarro, após a explicação da secretária Alexandra, ele vai fazer a explicação dele, todos têm que desligar o microfone, tá? Os microfones estão ligados, então tem que desligar o microfone, somente o Nabarro vai ligar o microfone, vai falar, quando ele terminar de falar, nós vamos iniciar as inscrições via o chat, tá ok? Mencione o nome de vocês após ele terminar, aí a gente vai ver a inscrição no chat. Eu vou falando aqui, quem vai se manifestar pode ligar a câmera e o microfone. Depois que a pessoa terminar, a gente vai passar para o próximo. Eu estou inscrita. Quem que vai vou repetir de novo. O Nabarro vai falar. Só depois que o Nabarro falar, a gente começa as inscrições. Pois depois do Nabarro já estou na primeira. Bom dia, companheiros e companheiras e conselheiros. A questão da reunião... Estão ouvindo bem? Sim. Oi? Creio que sim, né? Então, todo mundo está ouvindo, gente? Acho que é desligar o microfone. A questão da chamada dessa reunião hoje, com a pauta da Lei 198... tem alguns sindicatos das categorias que estão pedindo a revogação dessa lei.
Então eu achei interessante que o conselho em si se reunisse para que junto a gente fizesse um documento e mandasse tanto para a Assembleia como para o governador e para a secretaria também, para a gente pedir a revogação dessa lei. Uma vez que essa lei, ela fala o seguinte, que os gastos públicos, incluindo a saúde, ficaram parados no teto de 2 anos. E a situação que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, então eu acho ideal que o Conselho faça esse documento, pedindo a revogação dessa lei. A outra pauta é a pauta da questão de a gente tirar uma comissão para tratar sobre a pandemia. De cinco conselheiros. Então essa foi a necessidade que eu achei de chamar essa reunião, para junto a gente discutir essa situação. Conselheiro Navarro, vamos por pauta. Primeira pauta, quais são as orientações e em que sentido o senhor está propondo isso? Explique para a gente, e aí eu vou começar as inscrições depois de você falar. Conselheira Luana, eu acho que o Navarro caiu. Eu vou chamar ele no WhatsApp de novo. Ok. Sou eu agora, é? Não. Não? Tá Não. bom. Eu pedi que o Navarro novamente explique a pauta 1. Qual é a proposta dele e explique exatamente qual é a atuação do Conselho Estadual de Saúde enquanto conselho frente à pauta que ele está propondo. Depois a gente vai abrir para as inscrições. Então, no meu ponto de vista, quando o governador mandou a lei 198 ano passado para a Assembleia, ele bloqueia todos os gastos públicos. Na gestão atual que a gente está vivendo, com essa pandemia, com esses gastos, com essa lei bloqueando esse investimento, eu penso que o Conselho em si poderia fazer uma nota explicando como está a situação e mandar tanto para a Assembleia como para o governador pedindo a revogação dessa lei. Desculpa interromper, mas eu não estou te escutando, Navarro. Não estou te escutando. Oi, tá ouvindo agora? Fale bem mais alto, por gentileza. As pessoas que forem falar, falem bem alto, tá? Porque a gente não está escutando bem. Então, eu peço que você retorne a sua fala de novo, porque eu não estou lhe ouvindo. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim, beleza. Tá. Então, ano passado, quando o governador mandou para a Assembleia essa lei 198 para ser aprovada, que é a lei do congelamento dos gastos públicos, incluiu a área da saúde. A minha intenção aqui é a gente fazer um documento juntos, o Conselho, pedindo a revogação dessa lei, para que venha o investimento para a saúde, a mais do que já está sendo investido. Essa é a questão da lei 198. Entendeu, companheira Sheila? Agora eu lhe escutei bem. Foi claro. Eu só penso que tinha que ter, conforme a Luana pediu para você, fazer um objetivo dessa pauta. Esse objetivo é? Sim, a revogação da lei. Para que o investimento que está congelado seja descongelado para vir para a área da saúde. Tanto para os trabalhadores
que estão sofrendo as consequências hoje e como os usuários também. Tá, pode continuar. Deixa só, Sheila, desliga o teu microfone e deixa só o Navarro terminar. Aí, quando ele terminar, a primeira inscrita é a Cleidini. Você quer ser a segunda? Pode ser, eu me inscrevo. Então, pronto. Então, aguarde até eu sinalizar, tá bom? Ok. Pode desligar o seu, vou estar desligando o meu também para o Navarro poder... Eu concluo a minha fala aqui, como eu falei, com a revogação da lei, que é para a gente rever a situação dos trabalhadores, como está, e dos usuários também, que depende do Sistema Único de Saúde. Então, como o Navarro já finalizou, vou passar a palavra para a Cleidini. Bom dia a todos e todas, né? Eu reforço também a pauta número 1, a revogação. Eu acho que todos nós temos que estarmos unidos com essa pauta. Hoje, a pandemia, ela requer união de todos, né? Todo o mundo, o Brasil, em especial o Amazonas, né? A nossa capital, Manaus, também, que é onde tem mais casos. Então, nós estamos vendo, e eu acabei de protocolar, aqui, está aqui o documento, onde eu acabei de protocolar, daqui a pouco eu estou mandando o vídeo para os grupos, né? Aqui na sede do governo do Estado, uma pauta de reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde. A gente está falando aqui em conselho também, porque requer recursos, para que seja revogada essa lei. Não só o Sindisaúde pediu, como sindicato também da polícia, né, o Simpol. Essa pauta a gente vem lutando com ela desde o ano passado. Os sindicatos eles vêm lutando pela revogação dessa lei 198 desde o ano passado. Ele congela tudo e qualquer recurso que se diz finanças, essa lei ela trava. Quando você revoga essa lei, ele destrava. E hoje o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele já falou que, principalmente nessa época de pandemia, não se aplica a lei da responsabilidade fiscal. Porque, inclusive, também estava nessa lei aqui, dizendo sobre a lei da responsabilidade fiscal, que o governo ele podia ser prejudicado com isso. Hoje, o próprio ministro tomou uma decisão, o ministro do Supremo, dizendo que está livre para aplicar a lei da responsabilidade fiscal quando nesse período, principalmente nesse período de pandemia, né? Nesse período agora que está do coronavírus. Nossos profissionais de saúde, todos sabem, a nível mundial, a nível de país, e eles também estão travados em cima dessa lei aí, quando se trata de recursos financeiros. Nossos profissionais de saúde que estão em risco aí, que todos, tanto o usuário como qualquer pessoa, eles sabem que nosso colega, todo mundo está a risco, né? Mas os nossos profissionais de saúde, todos sabem que eles estão com risco maior, eles estão à frente dessa guerra, linha de frente dessa guerra. E nós precisamos sensibilizar o governo do Estado, sensibilizar as instâncias, né? Para que venham o governo do Estado, os sindicatos, os conselhos, eles venham ajudar nesse sentido. Todas as categorias, outras categorias, elas tiveram a oportunidade de ir para suas casas. O nosso colega profissional de saúde, não. Eles estão à frente disso, lutando, salvando vidas. Então, não desmerecendo ninguém, mas nós temos que olhar com outros olhares para os nossos profissionais de saúde que estão à frente dessa guerra. E hoje nós pedimos, como sindicato, ao governo do Estado, e estamos reforçando no próprio Conselho Estadual de Saúde, que lute pela revogação dessa lei, principalmente
nesse momento de pandemias que está em todo o mundo, o Brasil em especial, o estado do Amazonas. Com relação, não sei se eu posso falar da comissão, Luana, agora. Agora eu não sei se eu posso falar da comissão. Não. Ainda está na pauta 1, tá? Tá bom. Aí você pode desligar o microfone, a próxima a falar agora é a Sheila, tá? Só comunicar para vocês que a Suelen entrou, tá, Suelen? Dá uma verificada aí no chat, a gente vai postar algumas coisas no chat. O Nabarro já especificou quais são as pautas da reunião de hoje. São duas pautas, a primeira sobre a revogação da Lei Complementar 198, que congela os gastos públicos do Estado, e a segunda pauta, que é da Comissão do Coronavírus. Então, a gente está na primeira pauta, na discussão da primeira, o Nabarro já falou, ele terminou de falar, a Cleidini teve a palavra, ela se inscreveu, agora a próxima é a sua. Quem quiser ainda se inscrever, vou dar mais 1 minuto, aí eu coloco no chat, depois a gente passa para a segunda pauta. Eu acho que a Guadalupe entrou, eu acho que eu vi o nome dela, eu gostaria de confirmar isso daí, conselheira, e eu quero me inscrever como cidadã também, tá? Ok. Então, eu vou colocar aqui. Eu não vi a Guadalupe no grupo. Pois é, mas eu acho que eu vi alguma coisa Maria de Guadalupe, por isso que eu estou fazendo a chamada dela. Ela entrou sim. A Guadalupe entrou. Bom, entrou. Bom dia, Guadalupe. Seja bem-vinda. Então, só para reforçar novamente, deem uma verificada no chat, a gente vai estar colocando as inscrições. Estamos na primeira pauta da reunião de hoje, por solicitação do conselheiro Nabarro, quanto a um pedido de revogação da Lei Complementar 198, que congelou os gastos públicos, incluindo a saúde. O conselheiro já falou, a conselheira Cleidini também, e agora a palavra está com a Sheila. Sheila está no ar aí? Vou passar a palavra, Sheila. Oi. Vocês estão me ouvindo? Rapidinho, só uma questão de ordem mesmo. Só uma questão de ordem. Sheila, todo mundo, nós estamos ouvindo, nós estamos com o microfone desligado. Por isso que vocês podem continuar falando, qualquer coisa a gente intervém. Tá, mas eu desliguei meu telefone, agora eu liguei novamente, porque eu quero falar. Sim. Eu quero saber se estão me ouvindo. Sim, mas nós não respondemos. Estamos, Sheila, pode falar. Vamos desligar todos o microfone para você poder falar, tá bom? Tá, eu queria pedir, porque no momento que falaram da pauta, eu pensei que nós íamos falar no decorrer das duas pautas seguidas, certo? Então, eu ponho agora a minha posição no pronunciamento da segunda pauta, por gentileza. E ela vai falar na segunda pauta. Então, a próxima Sim. inscrita é a Alexandra. Pode falar, Alexandra. Bom, senhores, eu vou falar como cidadã, certo? Primeiro que essa lei 198, ela já foi revogada, porque já criou uma outra lei que declarou que o país está em emergência nacional, e a partir do momento que foi liberados os gastos, inclusive os gastos de responsabilidade fiscal, essa lei 198, ela deixou de existir. A única coisa que ela não está sendo cumprida é o aumento salarial do servidor público, que eu imagino, como cidadã, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que estaríamos sendo hipócritas se nesse momento falássemos sobre salário, aumento de salário.
né? Uma vez que o país não tem dinheiro para comprar, ou melhor, até tem o dinheiro para comprar máscaras e equipamentos, porém, não está recebendo e não vai receber. Eu acho que, nesse momento, a revogação da Lei 198, que já está morta, deve ser desconsiderada. Agora, pergunto sim, o Fredson, um excelente servidor da saúde, está dentro de uma UTI, com cetoacidose metabólica, vai morrer porque ele foi contaminado pelo coronavírus dentro da unidade que ele está trabalhando. O que é feito? Qualquer dia, a representante dos indígenas, a conselheira Marcivana, vai ter que olhar e falar para os parentes, parente, eu estava lá no Conselho Estadual de Saúde e eu briguei pela revogação da Lei 198, que o indígena aldeado nem sabe o que quer dizer isso, mas ela não conseguiu brigar pela saúde indígena e proteção do indígena. A conselheira Marinês, quando chegar com a turma do hemofílico dele lá, que vai faltar sangue no banco de sangue, que vai ter problema com fornecimento de sangue, porque as pessoas não estão indo, e morrer um hemofílico, ela vai dizer, pois é, eu estava brigando pela Lei 198. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho menos egoísta e focar exatamente nessa comissão, criar acompanhar, fazer parte do comitê, sugerir isso daí, e revogação de lei, ela está morta, gente. Isso aí é oportunismo, me perdoem, eu sei que vou ter problema, mas isso é oportunismo. Até porque já foi dito, dentro de um grupo de WhatsApp, pessoas que entendem de legislação, que é muito difícil revogação da lei, que é possível revogar partes da lei. Então, sejamos organizados. Quando criar a comissão técnica de RH e trabalhadores, foquem nisso daí e foquem nesse ponto, que é a revogação de lei, aumento de salário, qualidade de profissão. Eu acho que, nesse momento, tem que focar nisso. O conselheiro Jamerson, por exemplo, que é líder de moradores de comunidade, por que ele não procura as costureiras, não monta equipes de costureira para fazer máscara para esse povo? Olha a máscara que a Luana está falando lá dentro da farmácia, é uma máscara errada, gente. A máscara que ela precisa, por que não foram na FIAN tentar com o centro de indústria, impressora 3D, para produzir máscaras? É só uma questão de ordem. Vamos focar na pauta, que é a Lei 198, e depois, lá para frente... Conselheiro, deixa eu lhe falar, a questão de ordem é o seguinte, a pauta é 198. É 198. É 198, esta lei 198, se o senhor não entendeu o que eu disse, eu lhe explico, ela foi revogada a partir do momento que foi decretado o estado de calamidade pública. A partir do momento que o Alexandre de Moraes desconsiderou e abriu para todo mundo a lei da responsabilidade fiscal. A única coisa que ainda não foi feita dessa lei, que não foi quebrada, foi simplesmente dar aumento de salário, que seria uma situação oportunista agora, o Conselho dá a cara dele a tapa para pedir aumento de salário. O Conselho Nacional de Justiça proibiu os 25% de aumento dos cearenses que estão trabalhando em casa, gente. O que estão fazendo, o que o Conselho Estadual... Olha, se vocês acompanharem os links que o Conselho Estadual colocou dos conselhos municipais, vocês vão ver que os conselhos municipais estão na porta do porto, os conselheiros estão lá paramentados, medindo temperatura, pedindo para as pessoas fazer isolamento, fazendo movimentos para conciliação e harmonia. Nenhum conselho municipal que não tem dinheiro para nada está pedindo aumento de salário e revogação de lei, gente. O que eu acho? Eu acho que é isso. A minha posição quanto cidadã é essa, tá? A Suelen, quando a Suelen vier me pedir voto para eleger esse cara do conselho de novo, eu vou dizer, não vou te dar, porque você estava apoiando a lei 198, em vez de você estar apoiando o Fredson, que está chumbado lá, e a FVS não disse que ainda disse ontem na entrevista que não tem nenhum servidor público, servidor da saúde entubado, tem 2 dentro do tubo, dentro do Delfinazis, um estado gravíssimo, que é o Fredson, e aí discutir lei 198, que já está derrubada pela justiça,
Ó, você me poupe. Ô, Cleidinir, isso, no meu ponto de vista, é oportunismo. Você vai me desculpar, mas isso é oportunismo. Eu me perdoem estar me metendo, mas como cidadã, eu me achei no direito de participar. Aliás, não deveria nem participar, né? Porque o cidadão não foi convidado, isso aí não é nenhuma plenária, né? E fica aqui a minha fala e eu continuo registrando o que vocês pediram para a ata. Bom, então, a próxima inscrita é a Suelen, vou estar passando para a Suelen fazer a sua explanação. Depois da Suelen, mais alguém ainda quer se inscrever para esse ponto de pauta? Então, posso encerrar? Aí depois, quando finalizar esse ponto de pauta, o Navarro vai explicar de novo o segundo ponto de pauta e a gente abre a inscrição. Já tem a Sheila inscrita e a Guadalupe. Pode falar, Suelen. Bom dia a todos. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas assim, eu acho que nesse momento, como alguém que está dentro das unidades de saúde, porque eu trabalho numa maternidade, e como conselheira no Corém, e eu estou visitando as unidades, né, hospitalares, ambulatoriais, eu acho que no momento o que é mais necessário é a gente pressionar sobre os EPIs, sabe? Porque a gente não tem. Pela primeira vez na minha vida, eu tô com medo, de verdade, sabe? E a gente tem que tomar medidas drásticas que violam até leis, como é o caso da lei do acompanhante. Hoje, nas maternidades, a gente está impedindo que o acompanhante entre. Sabe por quê? Porque não tem máscara para dar para acompanhante. A gente não sabe quem está com a doença, porque muitas pessoas podem já estar e ser assintomático. Então, o Brasil vive um momento de subnotificação, isso é verdade. Então, eu acho que no momento o que a gente precisa pressionar é sobre a aquisição de insumos, entendeu? Eu acho que uma coisa assim, que me incomoda muito como profissional da enfermagem é esse atraso dos terceirizados. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei se a gente pode intervir, mas como Conselho Estadual de Saúde, eu acho que a gente poderia, de alguma forma, tentar pressionar, porque é um absurdo os profissionais já estarem trabalhando sem EPI. Como a Alexandra falou, são 2 colegas que estão internados, o Fredson é uma pessoa que está grave, a gente nem acredita que isso está acontecendo, entendeu? E quando chegou a notícia, ninguém acreditou. Então, tem colegas que estão aí 2, 3, 4 meses sem receber, sabe? E mesmo assim estão lá trabalhando. Para mim, isso é imoral, sabe? Essas pessoas trabalharem de graça e sem condições de trabalho. Os meus colegas, principalmente profissionais de enfermagem, estão trabalhando nessas condições. E quem está na linha de frente, gente, é a enfermagem. Os médicos se mobilizaram e eles conseguiram arrecadar máscaras N95, eles estão distribuindo alguns capotes, devido à mobilização do próprio sindicato e da cooperativa dos anestesistas. Então, assim, a minha fala é essa. Eu acho que a gente vive um momento muito, muito incomum, que a gente nunca viveu antes. Eu acho que a prioridade agora é a vida humana. É a minha fala. Obrigada. Bom, então, antes de finalizar, né, eu vou só incluir a minha fala. Eu acho que a Suelen me contemplou em boa parte do que eu ia falar. Nesse momento, eu acho que antes da gente pensar em revogação da 198, eu não posso dizer que eu sou contra, porque eu sou funcionária pública, tanto do Estado quanto da Prefeitura, e eu acho que seria egoísmo, né, meu, dizer, e até mesmo eu seria muito hipócrita dizer que isso não me interessa. Claro que me interessa, como pessoa, como indivíduo, como profissional da saúde. Acho até que, por conflito de interesse, eu nem deveria estar falando aqui, mas não que eu não esteja defendendo a revogação. Como a Alexandra também mencionou, e a Suelen,
a partir do momento que foi decretado o estado de calamidade pública, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem abertura com relação ao item do teto de gastos, por exemplo, com a folha de pagamento. Só que, realmente, a gente está vivendo um momento ímpar. O Brasil nunca tinha passado por um processo como esse. Acho que vai servir até como aprendizado para todos, porque nós não estávamos preparados para isso, né? A gente vê agora, como mencionado pelas colegas, a questão da falta de EPI, não só a falta de EPI, gente, o que está mais me preocupando é a questão da falta de estrutura física hospitalar. A gente não tem respirador, nós não temos leito, tá? O secretário deu uma entrevista coletiva junto com a diretora da FPS, onde ele falou, temos 50 leitos no estado. Estamos tentando ampliar, planejando ampliar para 150. Se isso estoura a quantidade de casos, né, meu marido trabalha também com estatística, ele fez um gráfico, nós estamos no momento onde a quantidade de casos que estão sendo confirmados, sem falar da subnotificação, é exponencial, ou seja, está crescendo assim. Então, está crescendo demais, a gente não vai ter onde colocar esse povo em UTI. Então, assim, eu acho que os deputados, anteontem, estavam deliberando em assembleia sobre a questão dos recursos para a área da saúde, né? O Ministério da Saúde está mandando mais recursos para o estado do Amazonas, e eu acho que, nesse primeiro momento, né, minha sugestão, não sei se todos acatariam, mas nesse momento seria nós encaminharmos um ofício para o governo e para a Assembleia, falando que o Conselho Estadual de Saúde requer que eles envidem esforços acima de qualquer, como é que eu vou dizer assim, esforços máximos para que todos os recursos que estiverem vindo sejam aplicados no combate do coronavírus, para que tenha estrutura física de pessoal, tenha profissionais suficientes e tenha EPI, para que a gente não tenha um aumento ainda maior desses casos e também que a gente não possa ter complicações ainda maiores, né? Me preocupou muito também, por exemplo, a primeira notícia, quando a primeira morte, né, foi anunciada, onde o nosso estado sequer tem um crematório licenciado para realizar a cremação e que o corpo ficaria congelado até então. Então, na minha opinião aqui, acho que a gente deveria apenas fazer um documento, né, nesse documento, reforçando, né, nosso compromisso como Conselho de Saúde, que a gente está incentivando e cobrando do poder público, né, que eles invistam na estrutura física e nos insumos para que não só os pacientes, mas que principalmente os profissionais de saúde tenham condições para realizar a melhor assistência possível. Principalmente porque chegou, por exemplo, ao nosso conhecimento no Conselho de Farmácia, que o SPA Maternidade Chapu-Prevot iria receber as grávidas com coronavírus, sem qualquer estrutura física para isso, onde o fluxo de atendimento seria pela rampa de acesso ao refeitório da unidade. Então, você imagina, né, esses pacientes passando pelo fluxo de um refeitório e ali em contato com outros pacientes também e os profissionais de saúde. Então, acho que isso é o mais grave nesse momento, que a gente cobre deles e fiscalize, né, como eles estão realizando isso. Vou finalizar e vamos passar para a segunda pauta. Vai para terminar. Navarro, pode falar sobre a segunda pauta. Só um minutinho, Ana, eu acho que o doutor Libardoni quer falar. Oi. Tá. Eu acho que o doutor Libardoni quer falar. Então, vamos lá. Para a primeira pauta, novamente, deixa o Libardoni finalizar, e aí a gente depois passa para a segunda pauta. Bom, primeira coisa, bom dia a todos, né, e a todas. Prazer estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando, né, dessa discussão.
a gente falou, né, da primeira pauta, mas a gente não esgotou ela ainda para saber realmente que caminho nós vamos tomar. Sei que não é uma reunião ainda deliberativa, mas nós já poderíamos deixar definido alguns pontos. E aí eu queria tocar em duas coisas. Então, se realmente o Supremo, né, o Supremo já deu condições para que essa lei fosse revogada, né, ou que ela, nesse momento, ela ficasse não passe a ser cumprida, nós poderíamos trabalhar nessa pauta que a Suelen colocou, de entender um pouquinho como é que está sendo feito o investimento desse recurso que está chegando do Ministério da Saúde. Tá? Eu compactuo com as mesmas preocupações. A universidade, ontem, foi liberada uma portaria, não estou com o número dela aqui, uma medida provisória, na verdade, do governo, quase que obrigando os nossos alunos, ainda não formados, a irem para a linha de frente, que são os alunos da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, né? Então, é uma preocupação muito grande, por quê? Porque isso vem, concorda, né, ou vai ao encontro do que vocês estão falando agora. Nós vamos colocar todo esse pessoal na linha de frente, sem condições nenhuma de atuação. Então, não tem EPI para esses alunos, né? Não tem condições de trabalho, e isso é uma preocupação muito grande da universidade. Primeiro, o governo criou 2 normativas, e essas normativas, elas falavam em voluntariado, ou que poderiam não se candidatar, e ontem ele baixou uma medida provisória meio que obrigando, não é obrigado que, inclusive, os alunos que têm 75% do curso já poderiam se graduar, né? Então, tem uma preocupação muito grande nesse sentido. Como você deve acompanhar algumas notícias também, a UFAM tem trabalhado na produção de álcool gel, agora alguma coisa também na produção de máscaras, e eu pedi para fazer parte do comitê lá, do comitê interno, né, da UFAM, que está cuidando do enfrentamento, para que a gente possa controlar para onde esses materiais estão indo. E aí teve uma fala aqui há pouco, acho que foi da Suelen, né, com essa preocupação. Então, nós temos alguns segmentos que estão desprotegidos. Os médicos, né, vamos dizer que se organizaram, teriam esses EPIs, ou parte deles, mas alguns outros segmentos, como a enfermagem, como a fisioterapia, eles não estão tendo acesso a isso. Então, acho que nós temos um papel fundamental no controle para entender para onde estão indo primeiro, esses recursos que estão chegando, né, e também para onde estão indo esses EPIs que estão sendo produzidos, né, por outras instituições. Eu tenho acompanhado também em alguns grupos de WhatsApp, a UEA também está produzindo máscara, está produzindo macacões, né? E existe, inclusive, algumas organizações arrecadando recursos, se chama, se não me engano, hashtag Bora Ajudar, né? É uma das que eu conheço, né? Então, existem algumas instituições preocupadas na produção desses EPIs, né, principalmente, e de alguns materiais, e eu acho que um papel importante do Conselho é entender para onde, como está sendo feita essa distribuição, para que todos os segmentos garantam, né, o mínimo possível de proteção. Mas eu também compartilho com vocês que é um momento muito preocupante, né? Acho que demorou muito para cair a ficha de que nós entraríamos realmente num momento caótico, nem entramos ainda vai vir mais preocupante, né? Eu acho que vale a pena todos assistir a fala do Dr. Átila no Roda Viva da segunda-feira, né? Eu acho que lá tem dados baseados na ciência, e nós vamos enfrentar um momento com dificuldades maiores ainda. Eu acho que considerando essa primeira pauta, eu acho que a questão da revogação, Alexandra, eu penso, né? Eu também vinha com essa preocupação da revogação dessa lei, não é nem na preocupação de aumento de salário, não. É só para garantir mesmo que a saúde possa receber muito mais recursos nesse momento. E aí nós teremos que ver realmente se isso já cai por terra no primeiro momento, nós possamos focar em outras coisas mais específicas. Mas nós temos que acompanhar as questões dos gastos. Tá? Nós temos que acompanhar onde é que esse dinheiro está indo. Isso é papel do Conselho. Depois eu vou falar uma coisinha um pouco maior sobre o Conselho, mas nesse momento eu gostaria de me posicionar com relação a esses três aspectos. Bom, então, o conselheiro João se manifestou, a gente precisa definir aqui um encaminhamento, né? Então, uma sugestão
seria nós fazermos um documento cobrando do Estado um relatório de como está sendo feito esses gastos públicos, a distribuição de EPIs e as ações que eles estão promovendo para poder manter funcionando dentro das normativas técnicas das instituições de saúde pública. Então, eu acho que a gente pode iniciar a escrita de um documento, compartilhar entre todos, também faz uma contribuição no texto. O que vocês acham? Eu gostaria de falar só uma questão de ordem, até porque eu fui citada com relação a essa lei 198. Em momento algum eu estou ouvindo de nenhum conselheiro aumento de salário. E eu não ouvi de nenhum conselheiro aqui, e em momento algum também nós estamos aqui como oportunistas. Nós estamos aqui querendo resolver a situação e ajudar nessa pandemia que está em todo o Brasil, em especial no Amazonas, inclusive no mundo, né? E em especial no Amazonas. Nós estamos querendo isso. E quando a gente fala da revogação da lei, a lei, em momento algum, já foi revogada só por causa da decisão do... Quem revoga a lei é quem aprova a lei. Então, só a Assembleia Legislativa ela pode revogar essa lei. Mas não é mais dessa revogação que está se falando. Nós estamos falando, se fosse revogada a lei, recursos, até para ajudar o profissional dentro das suas unidades de saúde e hospital. O profissional, nós estamos fora, as pessoas estão fora. Nós, que eu digo, o cidadão, ele está fora. Mas as pessoas que estão mais com risco são os profissionais de saúde, não tenha dúvida, que é o profissional de saúde que todos, aliás, todos, inclusive todas as pessoas que precisam do atendimento do profissional de saúde, ele tinha que valorizar mais. Então, é nesse sentido que eu quis falar, e inclusive eu não pedi do governo do Estado, na pauta de reivindicação, aumento de salário. Eu pedi 40% de risco de vida, que insalubridade é na esfera municipal. Eu pedi 40% de risco de vida para esses profissionais, até porque esses profissionais eles têm risco de contaminação mais do que qualquer um que está fora, até porque ele está tendo contato com as pessoas. Eles são as pessoas mais vulneráveis no momento para poder receber contato com as pessoas. Então, foi nesse sentido que eu quis falar dos profissionais de saúde, até porque a gente recebe ligação da mídia e, inclusive, muitas vezes a gente, como sindicato, tem a notícia da mídia, porque as instâncias não passam para o sindicato, até para a gente ajudar. E, inclusive, eu falei para a mídia isso, que os sindicatos, os conselhos não estão se reunindo, a Suzana não está recebendo as entidades sindicais, o governo do Estado também nem reunião como essa que nós estamos fazendo está tendo, até para que todo mundo esteja inserido nisso. E eu continuo dizendo, a mídia perguntou para mim do Sindicato de Saúde, por que está dia 26, já pessoas confirmadas do servidor público. Eu disse por falta de equipamento adequado. Mais de 80% é por falta de equipamento adequado. Então, esses 40% de risco de vida que a gente está solicitando ao governo do Estado, inclusive também para isso, para que as pessoas possam comprar seus equipamentos, porque ninguém está tendo equipamento apropriado. A maioria dos servidores, é quase unânime, não está tendo equipamento apropriado para o combate do coronavírus. Bom, então, com o término da fala da conselheira Cleidini, vou pedir auxílio à Alexandra para a gente construir um documento onde todos os conselheiros estarão contribuindo. Eu acho que dentre os pontos que a gente tem que colocar, principalmente a questão do voluntariado, da falta de EPI e das questões de estrutura hospitalar para que não haja problema em relação às contaminações cruzadas, principalmente de profissionais de saúde. Então, minha sugestão é essa. Eu gostaria de que todos os conselheiros se manifestassem se estão a favor ou contra desse encaminhamento. Luana, só um minutinho. Voluntariado, falta de EPI e sala de preparo. Você falou terceiro ponto, qual é?
as ações para minimizar as contaminações, né, a disseminação do vírus nos ambientes hospitalares. Ações para... Em relação à infraestrutura. Em relação à infraestrutura, isolamento. Eu acho que um ponto também que a gente poderia incluir é a fala do conselheiro João referente à questão da convocação de estudantes ou recém-formados, né? Também das instituições públicas para atuar na linha de frente, né? E cobrar a estrutura e o mínimo de EPI para eles também. Seria a questão do melhor preparo para eles? Sim, acredito que sim. Melhor preparo, treinamento, né? Isso. João, completa aí o que mais que você quer que... Alexandre, até eu vou encaminhar no grupo lá depois as duas normativas e a medida provisória, para vocês terem uma ideia melhor. Mas o principal ali é porque esse profissional, a ideia é que ele seja acompanhado por um outro profissional já formado, né? É como se fosse, ele cumprisse o estágio dele, como já acontece hoje. Acho que o principal que está tocando nisso é a questão da segurança desses alunos. Né? Não tem condições de... A grande questão vai inflar o sistema de pessoas sem condições. Ou seja, o vírus vai se propagar com muito mais, com uma velocidade maior. Ou então, pelo menos, não colocá-los diretamente na linha mais grave, né? Colocá-los numa linha de frente mais suave. Mas mesmo se não tiver EPI, não tem, né? Em algum momento eles vão ter contato. Eu posso depois também, quando estiver construindo esse documento, pegar algumas faixas que nós construímos no documento na universidade e colaborar nesse processo, na construção. Me diga uma coisa que eu pergunto a todos os conselheiros aí, existe alguma possibilidade da gente abordar alguém com impressora 3D, alguma empresa no distrito, porque já existe alguém fazendo ventilador. Ok, fez o ventilador, não tem problema, só que cada ventilador precisa de 3 traqueias, que é uma esterilizando, uma usando e uma descansando. Que é preconizado pela CCIH. Sim, e aí? E os insumos para cercar esse ventilador? Né? A questão desse avental mais próprio, não esse que está sendo usado, como esse, por exemplo, Luana, desculpa, vou fazer referência a você de novo, ao seu uniforme, esse fininho, mas um mais plastificado. Por exemplo, aquela viseira, essas fábricas de PET, elas têm condição, a garrafinha PET, ela é uma gotinha que assopra e faz a PET. Eles têm condição de fornecer esse material para fazer viseira, eu acho que, inclusive, fazer a viseira. Então, não teria como o Conselho atuar nessa área de buscar soluções locais para o uso do EPI? Isso aí é uma sugestão para vocês, né? Isso aí mostraria muito mais a função do Conselho como participando na prevenção e cuidado da saúde do profissional como do usuário, do que outra coisa, sei lá. Fica a dica aí. Fui. Desculpa, questão de ordem, desculpa. Eu queria sugerir que, como nós estamos na questão da segunda pauta, que vai entrar daqui a pouquinho, eu penso que, como sugestão, essas falas dos profissionais de saúde que estão no segmento dentro do Conselho como representação, que elas possam também ser colocadas, eu vi a Luana falar em documento aí, um documento, pelo Conselho, que isso, se como sugestão, possa ser colocado em um só documento em seguida da pauta que vem, porque tudo que nós estamos colocando aqui, que já fugiu um pouco da questão da primeira pauta, que já entrou um pouco na questão do profissional de saúde, do usuário, que seja contemplado tudo isso nesse documento, na segunda pauta que vem a seguir, por gentileza. Desculpa, é uma sugestão. Eu concordo. Posso falar?
Fale, conselheiro. Eu acho que a Luana ficou muda agora. Ei, Luana, mas eu acho que o que a conselheira Sheila falou é meio lógico, né? Fazer um documento único com as duas Então, sequências, né? na realidade, eu apertei errado aqui no microfone. Eu ia sugerir a gente já iniciar a segunda pauta agora, né? Concordando com o que a Sheila pontuou. E aí, ao final da segunda pauta, a gente define um documento só. Então, o conselheiro João quer falar alguma coisa ou já posso passar a palavra para a Sheila? Na verdade, eu acho que dessa primeira pauta, eu sei que também, quem sabe, não vai ter um comitê, eu acho que pode ser diferente. Nós poderíamos deixar, criar um documento específico para questões do controle dos gastos. E isso ser enviado para o governo, né? Para que a gente possa ter acesso, que a gente possa ter, que o Conselho tenha acesso à forma como esses gastos vão ser, como vão ser feitos esses gastos. Acho que esse é o primeiro documento. Inclusive, pontuar que nós temos a Comissão de Finanças que vai estar avaliando isso. Exatamente. Ok. Então, Nabarro, você quer mencionar mais alguma, explicar melhor a segunda pauta antes da Sheila falar, por favor? Sim. Bom dia mais uma vez aos conselheiros e conselheiras. Estão ouvindo bem? A questão que, quando eu pontuei essa pauta de a gente montar uma comissão especial para tratar diretamente o coronavírus, o Covid-19, é porque quando começou, eu estive junto com o companheiro Marcos visitando algumas unidades de saúde e a nota que o governador lançou na mídia é que estava tudo sob controle, que os hospitais estavam equipados com EPI, equipamento e tudo mais. E chegando para verificar a situação, é totalmente diferente do que ele diz. Eu tive numa unidade onde as técnicas compraram os EPI dela, umas trouxeram de outras unidades. Em uma unidade que eu visitei, eles tinham um EPI, mas o enfermeiro não tinha passado para o técnico, estava guardado. E simplesmente a gente tá indo visitar e a gente tem visto isso. Que o governo fala uma coisa na mídia e quando a gente chega para verificar é uma coisa totalmente diferente. Então há necessidade de a gente montar essa comissão que é para a gente fiscalizar, para ver realmente o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro que está vindo. Né? Então foi por isso que eu pedi essa pauta da reunião. Aí fica aberta aí para a discussão dos conselheiros. Então, vou passar a palavra para a Sheila, que era a primeira inscrita, depois dela, a Guadalupe. Ok. Meu microfone estava desligado. Mas, assim, como nós estamos... primeiramente, eu queria deixar aí meu fraterno abraço de linha de frente, parabenizar os profissionais que, numa situação tão inesperada, né, nós estamos vivenciando neste momento, que vocês são heróis, né, estou falando como conselheira também, mas como pessoa humana que sou. E defender aí essa questão da linha de frente dos profissionais em saúde, sabendo que nós temos uma saúde tão fragilizada no nosso estado, né? E também a questão dos cuidados que nós temos que ter nesse momento com a população do estado do Amazonas, com todos os usuários, seja ele os idosos, seja ele jovens, seja ele crianças, seja ele mulheres e homens. Então, eu vou para essa segunda pauta com muita questão de dizer o seguinte: essa comissão especial que nós vamos tirar aqui hoje nessa reunião extraordinária, ela precisa fazer o acompanhamento, né, nas instituições de saúde do Estado. Mas eu coloco também aqui a questão do acompanhamento dessa comissão
penso que vai ser viabilizada, assim, espero que nós possamos ter essa organização nesse momento, também para o município, certo? Da nossa capital aqui, Manaus. Então, eu penso assim, que como nós estamos numa questão de fazer acompanhamento, em questão da linha de frente, que é o profissional de saúde, em todas as circunstâncias, médicos, enfermeiros, técnicos, e toda a região dos funcionários que estão lá, nessas instituições, e que estão ali recebendo toda uma demanda, seja ela da pandemia, que agora é o momento que nós temos que diminuir essa curva, né, que os médicos dizem, os cientistas dizem, a Organização de Saúde diz, todo o tempo, né, e aí aquela curva ela tem que ter esse cuidado de ser achatada. Então, agora, nós fazemos esse acompanhamento também, nessa preocupação, mas também fazer o acompanhamento em tudo que for, né, em tudo que foi viabilizado de recurso, tanto para a parte dos trabalhadores e trabalhadoras, como na questão também do atendimento aos usuários, certo? E eu quero deixar essa sugestão, mas eu também já fazendo aqui penso já, eu digo como encaminhamento de defesa, para que a gente possa nos favorecer disso, né? Todos os segmentos de todos os conselheiros que estão aqui hoje nessa reunião. Mas também queria pôr aqui uma questão, sabemos que nós temos a representação das entidades, nós estamos dentro de um segmento, cada um aqui, conselheiro e conselheira, dentro de um segmento de representatividade, nós não podemos esquecer disso. Nós levamos o nosso nome, mas não é o nosso nome que está dentro desse assento. Sempre eu digo isso. É a sociedade civil organizada, trabalhadores e trabalhadoras, de todas as circunstâncias, de todos os patamares. E também a defesa do SUS, que nós temos que fazer. Mas eu coloco aqui também, para que nós possamos ver o plano emergencial de combate ao Covid-19. Eu peço que esse plano ele foi viabilizado, né? Ele foi apresentado ao governo do Estado, e para que nós possamos ter um bom entendimento, para que nós possamos também favorecer a população, né, que nós estamos nessa representatividade, que eles possam entender esse plano emergencial do Covid-16. Porque nós somos essa voz para divulgar, nós somos essa voz para poder estar explicando como foi feito esse plano emergencial, que ninguém esperava, né? E com esse plano emergencial da pandemia da Covid-16, né, especificamente, para que nós possamos receber esse plano, que foi encaminhado ao governo do Estado, né? Também, nesse segmento dessa apresentação desse plano para nós conselheiros, queria pôr aqui também a questão da lei da transparência, né? A 527, se eu não me engano, agora, /2011, que é a lei da transparência, que diz como é que está sendo viabilizado, né? Toda a questão do recurso, né? Cada cidadão e cidadã precisa ter acesso, né? Para que não fique aquela situação, será que está sendo viabilizado, será que não está? Então, nós estamos aqui pedindo, exercer a cidadania perante todas as situações que estão acontecendo, né? Nesse momento. E esse pedido foi feito aqui, que eu vou dizer agora, de uma representação de uma entidade do Fórum SUS, que diz o seguinte: eles estão pedindo aqui para ver a possibilidade de ser encaminhado que seja estruturado o PAD para apurar o caso da médica do 28 de agosto, né? Acho que contraiu ou contribuiu com o Covid-19. Estão dizendo aqui, uma médica, né? Que instaure um PAD para apurar o caso, né? E o fórum também diz, eu estou falando aqui na representação da sociedade civil, preciso estar dizendo, porque a nossa voz é da representação da sociedade civil também organizada, em nome também de todos os trabalhadores e trabalhadoras independentes e usuários,
expedir a recomendação do senhor secretário, cumpra a lei da transparência, isso eu já falei, tá? Mas enfim, concluindo aí a minha fala, e se depois, por eventual, eu puder me inscrevo novamente. Eu quero pôr essa situação, né, o momento agora é para podermos estar nos unindo na questão da defesa de vida dos profissionais de linha de frente que estão agora precisando de todo um amparo nosso, né? E também que nós possamos, dentro dessa comissão especial, fazer todo esse acompanhamento e apresentar relatórios do que nós vamos fazer, do que nós vamos estar acompanhando. Então, eu coloco isso aqui como uma prioridade de saúde, de calamidade pública que nós estamos vivenciando e de defesa de vida. Vida em primeiro lugar. Vida sempre em primeiro lugar. Defesa de fazer um isolamento social. É dever de todos nós estarmos divulgando isso para a sociedade, né? E amparando, coloco aqui, enfatizando a situação dos profissionais que estão na linha de frente e tomando também a situação do acompanhamento de todos os usuários que estão sendo recebidos, tanto nas instituições de saúde do Estado, como também do município, ok? Então, deixo aqui essa posição e volto a me inscrever em outro momento, em seguida, se assim for necessário. Obrigada. Então, com o término da fala da conselheira Sheila, eu vou passar a palavra para a conselheira Guadalupe. Guadalupe ainda está no ar aí? Tá, né? Pode falar, Guadalupe. Luana, eu acho que ela não está conseguindo acesso. Vamos chamar de novo. Enquanto espera ela tentar retomar o acesso dela, eu gostaria de dizer para a conselheira Sheila que o caso da médica do 28 já foi investigado e ela parece que tinha retornado de São Paulo e já retornou com o vírus de lá para cá, porque o local onde ela esteve estava bem contaminado, salvo engano, foi por dentro de alguma unidade hospitalar também. Se é a mesma médica que a gente está falando, que está na mídia aí. Então, é um caso que já foi investigado e que ela contraiu em São Paulo, não foi dentro do 28. Os casos do 28 se passam por técnicos de enfermagem. Bom, Guadalupe, você conseguiu o microfone? Caso você não consiga, posso passar a palavra para a Cleidini, que é a próxima inscrita? Mais alguém ainda quer se inscrever nesse ponto de pauta? Então, vou passar a palavra para a Cleidini. Cleidini, pode falar. Luana, a Guadalupe está com problema no microfone dela. Se alguém puder, eu não sei como é que a gente pode dar um socorro para ela para isso daí. Entendeu? Guadalupe, clica na tela principal, aponta o dedinho na tela principal, aí vai aparecer o ícone do microfone que está com tracinho, aí tu clica em cima dele para ativar o microfone. Então, desliguei. Agora? Elas estão falando aí. Pode falar? Ou estão esperando a Guadalupe? Não, eu acho que pode falar, Cleitinho. Você foi chamada.
Fala logo, Cleidine, até a Guadalupe retomar. Agradecer o Nabarro, né, por essa iniciativa, principalmente com relação a essa comissão, né, para a gente buscar informações nas unidades de saúde, buscar informações nos hospitais, principalmente com relação aos EPIs, de que forma estão sendo usados, quais são os EPIs que estão sendo usados, porque é o que preocupa mais a gente nesse momento, né? E ajudar a Secretaria de Saúde, a gente não vê isso, do próprio secretário, ajudar a própria FVS, no que for possível, que aqui nós somos um conselho relacionado à saúde, e nós tínhamos que estar, sim, inserido nessas questões, nós queremos ajudar, mas precisamos de iniciativa de pessoas acima de nós precisamos disso. E com essa comissão, com certeza absoluta, e eu quero até, de antemão, dizer que eu vou ajudar se for caso de visita nas bases, com gasolina, com o próprio carro, para que a gente possa ir nessas unidades de saúde, visitando essas unidades de saúde, vendo essas unidades, hospitais e maternidades de saúde, vendo quais são as dificuldades, o que está lá, até para trazer para a própria Secretaria de Saúde, para o Conselho, para a gente ver de que formas a gente pode ajudar. Nós estamos parados nessas questões. Aí eu estou lidando mais como sindicato, a mídia está me procurando mais como sindicato, mas eu também quero ajudar como conselheira de saúde, porque requer, né? Requer a nossa ajuda em cima disso. Então, mais uma vez dizer que nós como comissão, eu estou a favor, né, desse documento, né, que vai ser elaborado para que essa comissão possa atuar de agora para frente, né, e querer dizer que em que eu puder ajudar, né, não só na questão como profissional e como conselheira, mas o que eu puder ajudar como logística também, eu vou ajudar. Se dissesse que não o conheço, seria famoso como vós. Mas eu o conheço. Oi, agora estão me ouvindo? Aê, Guadalupe, agora sim. Então vamos lá, pode falar. A Cleidine finalizou agora. Ok. Primeiramente, bom dia, né? E meus agradecimentos aí a todos os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos e médicos que estão à frente de tudo que está acontecendo, né? Estão ali enfrentando a situação que nós estamos passando. E assim, o que eu vou falar, acho que já foi um pouco, já foi contemplada nas falas da Luana, da Suela e do João na primeira pauta, né, e um pouco da Sheila. Mas, assim, eu acho que o momento que nós estamos passando agora, a prioridade realmente é a vida humana, né? E depois a gente pode realmente brigar por outras coisas, mas no momento é esse. E também eu acho que a gente tem que, olhando ali o documento que o Conselho Nacional de Saúde passou para nós conselheiros, a gente tem que realmente fiscalizar. Eu acho que essa comissão é importante, né, para as pessoas, para irem fiscalizar, para ver onde realmente está sendo implantado o recurso que veio, o dinheiro, que é isso que a maioria das pessoas questionam. Vocês têm que ver para onde vai estar indo esse recurso, realmente está indo para o combate ao coronavírus, para a área da saúde. A gente tem que ser realmente vigilante, o nosso trabalho é esse, de fiscalizar. E depois repassar para as pessoas a quem a gente está representando. E, então, essa comissão é muito importante. E outra coisa, eu acho que a gente tem que defender o SUS também, e defender como Conselho Estadual de Saúde, como conselheiros. Eu acho que a gente tem que fazer aqueles, eu não sei como é que a gente joga nas mídias, né, colocando como conselho, fica em casa, e também que o SUS é nosso, e a gente tem que defender. Tem gente que trabalha com isso e sabe muito bem bolar aqueles tópicos que a gente vai, joga no Face, joga no WhatsApp, em qualquer lugar, e falando para as pessoas ficarem em casa. Acho que esse momento é esse. E realmente é grande a importância que a gente tem nesse momento de fiscalizar. Esse é primordial nesse momento que a gente está vivendo, né? E que o secretário de saúde, o nosso secretário, já que ele não pode participar das reuniões, que ele pelo menos faça um vídeo e passe no grupo, porque realmente
ele não diz o que está sendo feito, não diz o que a gente vê, as notícias que saem são desencontradas na TV, fala-se uma coisa e depois vem os próprios profissionais de saúde que estão lá à frente, que estão vivenciando tudo isso e dizem outra coisa. Então, eu acho que nós precisamos de uma palavra dele, como também é o presidente desse conselho, para todos nós conselheiros. Né? Então, eu acho que ele precisa ter uma fala conosco aqui, ou de vídeo, ou em áudio, em qualquer, dizendo como está sendo feito tudo isso, né? Para onde está sendo colocado o dinheiro, o recurso que está vindo, onde está sendo implantado tudo isso, e é isso a gente tem, depois da fala dele, dizer aonde está sendo implantado tudo isso, o recurso, e a gente vai ficar fiscalizando essa equipe, né? Essa equipe realmente assim, de uma importância imensa, mas também sou contra o voluntariado, tá? E nós não estamos preparados para isso. Eu tenho minha mãe aqui de 88 anos, eu estou aqui sem poder sair de casa, porque ela fica aqui comigo, ela está aqui comigo, ela não mora aqui, mora em Fonte Boa, mas no momento veio para fazer o tratamento que ela faz, que ela tem umas molinhas coronárias, né? Então, toda vez ela vem fazer, e ela vem justamente agora nessa época, e ela está aqui comigo, então minha responsabilidade é muito grande. Eu gostaria muito de participar dessa comissão, mas como não posso sair de casa, justamente pensando nela, que está no grupo de risco, que tem um netinho de 4 meses de idade também, mas eu estou aqui para dar o suporte, o apoio a todas essas pessoas que ficarem nessa comissão. Estou aqui justamente para somar junto com vocês. Essa é a minha fala. Uma aliança que se confirmou ao certo no outro sinal. E veja, querido irmão, querida irmã. Bom, então, seguindo aqui as inscrições, o próximo é o conselheiro João. Pode falar, João. Doutor João, me dê um minutinho. Que o doutor Rodrigo foi citado e ele passou a mensagem ontem informando que ele não viria para este áudio, porque ele está acompanhando o reparo e reestruturação de alguns ventiladores, porque, salvo engano, e aí isso aí já foi o que eu consegui pegar no rápido, tem uma unidade no Parque das Laranjeiras que já está pré-montada, e eles estão tendo a possibilidade de transformar em UTI. E essa informação ele pode dar melhor, eu acho que quando redigir o documento, cobrar a presença dele, e ele explicaria melhor para vocês, tá? Mas é só o que foi dito por não estar presente nesse momento, tá? E a Daiane, que é secretária executiva da capital, que representa a gestão, estaria aqui, mas teve a comissão do comitê, e aí ela não pode vir, tá? Só isso. Outra coisa que eu esqueci. Aquela Arena Amadeu Teixeira está com os leitos preparados para as pessoas que moram em situação de rua, né? E por que até o momento não estão acontecendo? Por que eles não estão conseguindo adentrar aquela arena? O que está faltando? Isso também tem que ser explicado para cada um de nós. Eu estou representando aqui as entidades religiosas, né, através da Caritas. Então, a Caritas, nós trabalhamos muito com pessoas de situação de rua, através da pastoral do povo da rua, e a própria Caritas. E a gente está passando uma dificuldade muito grande, porque são muitas pessoas que são moradores de ruas e que estão ali na frente para querer adentrar e ficar, fazer o isolamento, e não estão podendo, porque, não sei, a morosidade é muito grande. Olha o tempo que estão lá só colocando os colchonetes no chão, a gente está vendo que está tudo bonitinho, mas não tem ninguém. O que está faltando? O que está acontecendo? A gente precisa de uma resposta. Ok, finalizo a minha fala. Obrigada, Guadalupe. Vou passar a palavra ao conselheiro João. Jesus é como Deus é. Eu sou de Jesus. Ele traz consigo a presença viva de Deus. E nessa presença viva de Deus, ele é essa palavra. Eu acolhendo Jesus. Conselheiro João está no ar. Pode iniciar, tá? Aí, Guadalupe, pode clicar de novo no botãozinho para desabilitar o seu microfone, tá? Eu já estava 3 minutos falando, esqueci o microfone. Não estou acostumado ainda. Aproveitando a questão da criação da comissão, eu vou falar algumas coisas, e aí vou trazer outros pontos para nós refletirmos um pouco. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos ter reuniões sistemáticas a partir de agora.
Nós precisamos definir desde já, e eu espero, acredito que possa ser hoje, qual o dia ou os dias na semana que nós vamos nos encontrar para poder discutir alguns aspectos inerentes à situação atual. Porque a partir do momento que essa comissão, e aí depois também temos que entender como vai ser definidas as ações dessa comissão, nós precisamos voltar a debater como isso está acontecendo. Inclusive, acredito que essa comissão também tem que trabalhar muito, muito próximo, né, ou atentar ao que vem sendo discutido no Conselho Nacional de Saúde. O Conselho está fazendo várias ações aí, vai ter ações durante essa semana, né, e nós precisamos estar, enquanto Conselho estadual, estar a par disso também. Essa é uma das questões. Acho que as reuniões sistemáticas, elas são necessárias nesse momento. O que eu tenho acompanhado também, e é uma outra coisa que nós vamos ter que voltar a discutir, isso não, eu sei que nós estamos num momento de pandemia, num momento bastante delicado, é que existe uma definição, uma liminar da juíza sobre a questão do conselho, nós estamos trabalhando ainda no regimento, não paramos com isso, né, com relação à presidência do conselho, né, eu acho que o conselho hoje tem trabalhado muito com ações mais individuais. Então, eu vejo diversos relatos aqui, nós lá na universidade, o pessoal com a sua comunidade, mas nós não estamos tendo vamos dizer assim, um sincronismo nas ações que nós estamos fazendo. E aí, muitas vezes, até um primeiro momento, o que me parece é que é como se o conselho estivesse inerte a muitos processos. E muitas vezes ele não está. Ele está fazendo ações, só que não é de conhecimento do conselho como um todo. Então, nós teremos que ver como fazer com que essas informações possam chegar também para a população. Eu acho que isso é extremamente fundamental. Apesar de nós termos várias ações individuais, nós temos essas ações individuais, elas não são apenas do conselheiro, elas são do conselho. O conselheiro representa o conselho. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse alinhamento é extremamente necessário nesse momento. Então, e aí eu sinto que essa é uma visão minha, até já externei, que nós estamos sentindo uma falta de liderança dentro do conselho. Eu sei que cada conselheiro tem a sua autonomia, né, mas ainda eu sinto um pouco de falta de liderança. Eu não sei também porque a gente chegou agora em fevereiro, chegamos em fevereiro, logo já teve a pandemia, ainda é um processo em construção, mas eu sinto um pouco de falta de liderança nesse processo. E eu tenho certeza que não é má vontade nem nada da questão do secretário, né? Inclusive eu conheço muito bem o doutor Rodrigo Tobias, né? Somos colegas num programa de pós-graduação lá na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Não é má vontade dele, é que realmente o secretário hoje tem muitas outras atribuições, né, que está envolvido em outras ações. Então, nós teríamos que pensar realmente como nós fazermos com que essa liderança possa surgir dentro do próprio conselho. Essa é outra questão. Uma coisa colocada pela Alexandra, e aí eu acho que vale a pena também, enquanto comissão, enquanto conselho, é essa aproximação com o distrito. E aí eu penso que não somos, eu sei que é o conselho, mas o conselho tem que levar essa demanda para o governo, porque aí o governo tem uma força maior. Não sei se vocês, claro que vocês estão acompanhando, né, nos Estados Unidos, que é um pouco diferente, as leis são diferentes do Brasil, claro, mas nos Estados Unidos o Trump tentou negociar com uma empresa, a empresa criou certos empecilhos, ele foi lá e obrigou a empresa a construir, se não me engano, os respiradores. É claro que no Brasil a gente não consegue fazer isso, mas nós temos que achar forma para chegar no distrito realmente e ver como que essas empresas podem contribuir nesse processo de construção desses EPIs. Eu tenho certeza que tem vários empresários aí que vão colaborar dentro desse processo. Mas eu acho que é uma solicitação do Conselho para o governo, para que o governador possa a gente tenha uma força maior junto ao próprio distrito. Tá? Eu acho que essa é uma iniciativa que realmente precisa acontecer. Né? Claro que tem que ter uma ideia de realidade, né? Entender um pouquinho melhor essa questão do distrito. Ontem eu estive conversando com 2 pessoas, já existe uma empresa no distrito que vai construir alguns materiais, já tenho esse conhecimento, mas claro que o distrito industrial é muito grande e a gente pode explorar melhor essa iniciativa. Tá? Então, nesse momento, para poder encerrar minha fala,
uma das coisas que são importantes, né? Claro, a comissão é fundamental nesse processo, mas que a gente possa definir como vão ser essas linhas de atuação dessa comissão dentro de cada uma das especificidades e que a gente possa semanalmente, né, se necessário mais vezes, quem sabe, discutir como essas ações, construir essas ações, ou mais ações, e discutir as ações que estão sendo realizadas. E aí, só para última coisa, até para voltar um pouquinho lá na questão da revogação da PEC, né? Essa PEC, realmente, ela veio para acabar com o sistema público, e não foi com o sistema público de saúde, é o mesmo reflexo dentro do sistema educacional. Através da PEC, nós tivemos uma redução anual, né, ou um congelamento anual muito grande dos investimentos, e a gente começa a ter esse reflexo no SUS. O SUS já tinha suas dificuldades, né, e hoje ele tem dificuldades ainda maiores. Por quê? Porque os investimentos diminuíram cada vez mais. Eu vou dar um exemplo da questão da educação. Nas universidades, principalmente, após a PEC, nos últimos 2 anos, não teve R$1 disponibilizado para compra de material permanente. Então, as questões de estruturas da universidade, né, ao longo agora do tempo, vão sofrer um grande prejuízo em função desse congelamento dos gastos, que vinha num período de expansão, né, e hoje nós temos dificuldade de manutenção e de comprar novos equipamentos. Acho que por isso que essa PEC, a proposta dela ter vindo antes, né, nesse sentido da preocupação de como ela depois está desmontando, né, o sistema único, e é o que nós vamos enfrentar agora. Ok. Depois eu volto. Bom, então, continuando as inscrições aqui, eu vou complementar só com uma dúvida, só um momentinho. Senta aí. Pode ir. Mas faz tempo para passar aí. Bom, então, voltando aqui, né, só gostaria de saber como foi falado da questão, eu entendi que a sugestão é criar uma comissão para acompanhar as ações do coronavírus, né, do combate ao coronavírus, e a gente mencionou também no primeiro ponto de pauta a questão dos recursos, né? Então, eu entendo que são 2 coisas diferentes, né? Então, acho que na primeira pauta, que é a questão dos recursos financeiros, a gente tem a Comissão de Finanças, que pode estar acompanhando isso, requisitando isso por parte dos órgãos, né, tanto do governo do Estado quanto da Assembleia, né, para que eles possam ter acesso a isso, acompanhar de perto. E eu acho que a outra questão, eu entendi da seguinte forma: montar uma comissão mais para atuar com questões relacionadas à emissão de nota técnica, informativo, esclarecimentos para a população, para os usuários. Então, seria para, preparar materiais para ir para as mídias, igual mais ou menos como está acontecendo no Conselho Nacional de Saúde, que a gente tem recebido, né? Então, por exemplo, uma comissão que esteja acompanhando a questão dos EPIs, então fazer um informativo, por exemplo, com a chegada dos novos EPIs adquiridos pelo Ministério da Saúde, ou então publicar alguma outra coisa, porque assim, eu vejo que, como o conselheiro Nabarro colocou no início, que ele e o Marcos estavam visitando as unidades, eu acho que aí já não é que destoa um pouco do que já tem, mas nós vamos ter uma comissão de fiscalização que vai fazer isso num outro momento, que ainda não foi definido, né? Ainda não existe ainda essa comissão, né, montada, mas eu acredito que nesse primeiro momento, para resguardar até mesmo a saúde, né, dos conselheiros, para não colocá-los em risco, né, visitando as unidades e assim por diante, eu particularmente acho que a gente poderia adiar um pouco essa questão da fiscalização in loco, mas sim, cobrar, né, através da comissão pode ser cobrado, né, algumas situações, como essa questão de EPI, entre outras coisas, mas principalmente eu acho que emitir nota técnicas, informativos, cartilhas, são muito importantes nesse primeiro momento, é minha opinião. E aí eu gostaria, né, que a gente pudesse colocar aqui no chat
os nomes de quem gostaria de participar dessa comissão, né? Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar. A Sheila pediu para falar novamente. Sheila, vou te dar mais um tempo para você falar. Depois da Sheila, não tem mais ninguém inscrito. Aí a gente pode deliberar, né, definir o que a gente vai fazer, tá bom? Sheila, pode falar. Oi, tá. Eu queria só, eu quero só dizer o seguinte, só para a Alexandra falou da resposta lá só para esclarecer esse ponto, depois eu vou concluir com a minha fala. Então, assim, ó, no 28 de agosto, a médica do 28 de agosto contraiu Covid-16. Mas foi negado pela diretora da Fundação de Vigilância em Saúde. Quem está dizendo isso é o Fórum SUS, né, que esteve, enfim, fazendo também a sua fiscalização como cidadão e cidadã da sociedade civil. E aí eles pediram para ver isso aqui, essa situação, tá? Então, é uma médica do 28 de agosto, tá? Ela é médica do 28 de agosto. Então, a Alexandra já disse aí que foi apurado, né? Mas a gente quer saber também se houver possibilidade, onde se encontra esse documento, para a gente poder apresentar, né? Se isso for viável. Estou dizendo aqui, só se for viável. Mas vamos... A outra questão é o seguinte, a comissão especial, eu quero defender... A comissão especial, ela precisa realmente ter o acompanhamento da representação, tá ouvindo? Ela precisa ter o acompanhamento, sim. O acompanhamento, sim, de representação, né, de nós como conselheiros e conselheiras, né, para que a gente possa favorecer relatórios, tá, para apresentar, né, as nossas representações e entidades, porque nós, como conselheiros e conselheiras, nós vamos ser cobradas e cobrados, né, de todos os recursos, de todas as deliberações, de todas acabei de falar que o plano emergencial do Covid-16, que foi apresentado pelo governo do Estado, à população do Estado. Então, eu estou pedindo esse plano de governo. Estou pedindo esse plano de governo para que nós possamos apresentar para a nossa entidade, porque nós vamos ser cobrados, tá? E nós estamos nessa representação para levar documentos contundentes, para que as pessoas possam, o que nós estamos discutindo aqui, né, de documentos, de leis, que foram deliberados com recurso público, numa situação de pandemia, exclusivamente do plano emergencial do Covid-16, nós precisamos ter esse plano em mãos, tá? Coloco aqui, estou pedindo, quero que vá para a ata de relatório, estou pedindo o plano emergencial da Covid-16 que foi apresentado pelo governo do Estado, tá bom? Estou pedindo para apresentar na representação da entidade que estamos aqui nesse assento, tá bom? Os relatórios dessa comissão que vai ser tirada, que vai ser aqui agora, né? Formalizada, que cada acompanhamento, eu repito mais uma vez, tanto o acompanhamento, né, da questão da proteção, de tudo que vai ser fiscalizado, a proteção dos profissionais de saúde na questão dos EPIs, certo? Do acompanhamento das instituições de saúde, todos onde vão ser visitados e acompanhados, a apresentação de relatórios, tanto da situação da instituição de saúde do Estado, como também do município, porque lá também tem os profissionais de saúde, lá também tem os nossos usuários,
certo? Isso cabe também a nós, que somos também usuários e usuários do Sistema Único de Saúde, certo? Então, eu faço aqui essa fala de entendimento e que ela seja favorecida, certo? Que ela seja executada. Já falei mais uma vez, isso rege dentro da Lei de Acesso à Informação a todos os cidadãos e cidadãs, 527 a lei, /2011, né, a Lei da Transparência, certo? Então, aqui, coloco mais essa minha fala, né, enfatizando o que falei anteriormente, ok? E que possa ser definida e executada, ok? Essa é novamente o que eu digo aqui, e não sei se estou esquecendo de alguma coisa no momento, mas o momento é esse que nós temos que focar, né? Essa comissão especial possa fazer esse acompanhamento na situação de toda a Covid-19, toda, recurso público, acompanhamento com a linha de frente, que são os profissionais de saúde, e com os usuários que estão sendo recebidos em todas as entidades de saúde, as instituições de saúde, tanto do Estado como do município. Bom, com o término da fala da Sheila, acabaram as inscrições. Até o momento, inscritos, né, aqui no chat, quem se apresentou para fazer parte dessa comissão foi a Cledinil Nabarro. Mais alguém se inscreve para participar dessa comissão? Não tô isso. Eu quero a palavra, só um minutinho aqui. Conselheira Sheila. Pode falar, Alexandre. Então, conselheira Sheila, sobre o município, a Prefeitura de Manaus tem o Conselho Municipal de Manaus, que está cuidando devidamente de tudo isso, inclusive o secretário, o presidente do Conselho não é o secretário de Saúde, é o doutor Jorge, e eles estão atuando bastante. Eu acho que o Conselho Estadual deveria focar nas ações de Estado. Como o Conselho Municipal de Manaus, ele é bem atuante, eu não vejo necessidade de misturar as estações, tá? Era isso. Mais algum outro conselheiro? Suelen, você quer se manifestar? Eu vi que você ligou o microfone. Não, peraí. Oi, deixa eu ativar tudo de novo. Assim, a comissão, ela teria a função de fiscalizar em loco a questão dos EPIs e também a fiscalização da aplicação dos recursos que estão sendo destinados ao estado do Amazonas, né? Porque aí isso tem que ficar bem definido. Outra coisa, utilizando o que nós fizemos no conselho, né, a nível nacional, a gente criou um checklist do que realmente a gente vai averiguar. Acho que seria interessante, sabe, ver sim ou não, o que falta, né, ter um checklist do que a gente vai verificar nessas visitas. É a minha sugestão. E a gente definir se essa comissão será única para acompanhar as duas situações, ou serão comissões distintas, ou vai aproveitar de finanças que já existe para acompanhar a questão da aplicação dos recursos. Não sei, acho que a gente tinha que definir. Então, Suelen, no meu entendimento, a parte de recursos teria que ser via comissão de finanças, que é uma comissão específica para tratar sobre essa questão financeira, né? Eu acredito que, assim, minha opinião, acho que essa comissão especial, ela surtiria um maior efeito, como sugerido pela conselheira Sheila, né, de mostrar o trabalho, mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, preparar informativos, divulgar na mídia, ir para a televisão, divulgar nos meios de comunicação sobre a prevenção, sobre ficar em casa. Eu esqueci só de comentar, a Guadalupe perguntou sobre a questão lá da Arena Amadeu Teixeira, que está sendo utilizada
pessoal que é morador de rua. Hoje de manhã a secretária estava no jornal explicando que eles só vão poder adentrar na arena depois que liberados pela equipe de saúde, porque esses moradores de rua, antes de adentrar, eles precisam passar por uma triagem de saúde, eles precisam fazer exames de tuberculose, dentre outros exames. Só depois que saem esses resultados que eles estão liberando para eles adentrar para dormir, pernoitar na arena. Então, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente pode definir aqui como a parte de finanças pela comissão de finanças mesmo, de financiamento, e aí a parte técnica da comissão especial do Covid, essa parte de preparar material, uma coisa mais técnica também, e de divulgação. A Sheila também se apresentou aqui, então acredito que a comissão ficaria com o Nabarro, Cleidini e a Sheila, certo? Mais alguém? Bem, eu vou ficar então na de finanças, né? Aí você já é presidente da de finanças, pois não é não? Aí eu acho que acumular duas coisas ia ficar meio ruim. Eu também acho. Agora sim, se quiser, eu posso sugerir como a gente poderia elaborar um checklist para quem for fazer essa fiscalização em loco, caso seja essa a pretensão. Sim, entendeu? sim. Assim, eu gostaria de me manifestar dizendo que eu não vou estar participando dessa comissão, mas podem contar comigo para preparar qualquer material, se quiserem fazer já algum documento, alguma coisa antes, se quiser compartilhar com o grupo, eu posso revisar, sugerir, né, modificações, o que for, tá? Eu, como profissional de saúde também, na linha de frente, acho que eu posso contribuir muito. Só não acredito que vale a pena abrir para os colegas participarem e estarem à frente dessa comissão. A Guadalupe também se manifestou, então acho que ficaria, então, Cleidini, Nabarro, Guadalupe e Sheila. Mais algum conselheiro quer se manifestar? João? Eu quero bem rapidinho. Mas já existem algumas pessoas que estão fazendo essa fiscalização diretamente lá nas unidades de saúde, certo? João? Sim. João? Alô? Oi, tá me ouvindo? Deixa eu falar. Assim, eu faço o Conselho Federal de Enfermagem com os conselhos regionais montaram um plano estratégico, né? Então, a gente hoje nós temos equipes que vamos fazer essa fiscalização em loco, né? Para ver mas isso enquanto Conselho de Enfermagem, né? Aqui a proposta é que a gente, enquanto Conselho Estadual, a gente também faça esse processo de fiscalização, né? Para ver a questão desses EPIs. Sim. Porque, assim, hoje eu vi, assim, pela minha experiência das visitas, o que eu vejo é que ainda tem EPI, mesmo sendo racionalizado, porque tem maternidade que dá uma máscara para ficar o dia inteiro. E isso não serve para nada. É máscara descartável que está lá. Então, eu acho que o que é mais gritante das coisas que eu já vi é a qualidade dos EPIs. A máscara, uma camada de proteção, aquela cirúrgica, o capote mega fino, que se cair qualquer secreção não protege a gente. Entendeu? Não tem óculos de proteção para todo mundo, tem unidade que tem 30 óculos, 20 óculos. Então, essa ideia de a gente tentar mobilizar as empresas do distrito para doar óculos de proteção, entendeu?
protetores faciais, que a gente nem tem protetor facial. Tem uma organização aí que está fabricando, eu sei que entregou no João Lúcio, né? Mas a gente está muito exposto, gente, vocês não têm ideia. Oi, Luana. Oi, Luana. Então, só complementando o que a Suelen tinha falado, nós também, enquanto Conselho de Farmácia, estamos fiscalizando a questão do uso dos EPIs, inclusive com notificação extrajudicial para a Prefeitura e para o Estado, por falta de EPI para os profissionais da área de farmácia, farmácia hospitalar, laboratórios e clínicas, uma vez que o empregador tem a obrigação de oferecer esses EPIs para eles, de acordo com a NR32, NR6 e também a CLT. Então, nós estamos acompanhando enquanto Conselho de Farmácia também. Tá? Eu acredito que isso é muito importante. Então... Oi, Luana. Alô, Luana? Sim, oi. Oi. Não estão ouvindo. Escuta, porque quando eu comecei a falar, deu um probleminha aqui no telefone de novo e saiu do ar. É só para reforçar que, como eu já estou na Comissão de Finanças, eu ficaria com a Sueli, mas ajudaria no que for possível nessa comissão, para não ficar muito sobrecarregado e depois a gente não ter como fazer os dois. Eu ficaria com a Sueli na Comissão de Finanças, e aí eu ajudaria no que fosse possível na comissão aí que ficou determinada aí, tá bom? Só um minutinho aqui, ó, antes que vocês continuem na situação das comissões, Luana, me desculpa te interromper. Tem que atentar à questão do regimento interno, a participação de mais de uma comissão, atentar que as visitas sem a orientação, sem o planejamento do conselho, elas correm em questões jurídicas, quer dizer, o conselheiro simplesmente chegar na unidade, se apresentar como conselheiro e falar que vem visitar, pode dar problema jurídico. E uma terceira situação, é permitido que seja chamado, por exemplo, o Conselho Federal e o Conselho de Enfermagem a participar de comissões. Como já existe ações do Conselho Federal e do Conselho de Enfermagem sobre o EPI, eu acho interessante que seja pedido as informações que estão recolhendo e o Conselho Estadual foque, por exemplo, o Conselho de Fisioterapia, não sei se está atuando nessa área, então foque na situação da fisioterapia, foque na situação do médico, entendeu? Para que não faça 3, 4, 5 pessoas ou 5 entidades, a mesma coisa. Vamos buscar a informação, vamos buscar o que já está sendo feito pelas lideranças e atuar de outra forma. Eu acho, fica a sugestão, doutor Libardoni. Não, acho que pode ser, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós temos muitas pessoas do nosso conselho que já estão fazendo certo papel, mesmo frente aos seus conselhos, né, e que poderiam formar essa possível comissão. Porque, querendo ou não, lembra, nós reunimos hoje uma reunião não deliberativa, certo? Então, mesmo nós criando as comissões, essas comissões não vão gerar oficialmente, né, via portaria, ou vai ser publicado no diário, pelo que eu entendi. Se eu estiver equivocado, sem problema. Mas nós já temos pessoas fazendo algum tipo de fiscalização. E aí eu concordo, nós podemos discutir eu acho que é importante manter uma comissão para dizer que o nosso conselho tem uma comissão preocupada com essa fiscalização, e aí nós definiríamos quais são as principais ações que elas podem executar. Que a minha maior preocupação também é entender um pouco como é que está esse processo. Porque se eu não estou em fiscalização direta, vamos dizer, nesses espaços, muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. E aí eu pediria que, eu acho que tendo uma comissão, essa comissão traria mais as informações e nós estaríamos mais cientes sobre esse processo. Essa que seria a minha sugestão com relação a uma comissão de fiscalização, que seria uma comissão diferente, né, dessa outra que é mais técnica para a criação das informações. E que vai depender diretamente, né, das informações trazidas também por essas pessoas que estão mais na linha de frente.
Então, retornando, né? Então, a gente encerrou aqui as inscrições. A princípio ficou Nabarro, Guadalupe e Sheila nessa comissão, como o João mesmo falou. É uma comissão extraoficial, porque ela não vai ter poder ainda, né? Assim, no papel, por não ter portaria, não ser deliberação, mas vai poder atuar nessa questão de preparar material, acompanhar tudo. E aí a gente conta com a ajuda também da Alexandra, para a gente ver se a gente consegue montar esses documentos, né, um documento sobre a questão dos recursos e os outros documentos relacionados à Comissão Especial do Covid. E mais uma colocação, Luana, eu acho que a Alexandra também pode ajudar nisso. Eu acho que nós podemos pensar em algumas reuniões de cunho deliberativo por intermédio da tecnologia. Doutor João, só um minutinho. Alguns pontos. Primeiro, a gente tem que definir um calendário de reuniões, tá? Reunião da comissão e reunião com todos os conselheiros, para que, na sequência, possa haver a deliberação das ações. Por exemplo, essa comissão, a gente vai fazer uma segunda chamada de todos os conselheiros, colocar à disposição por e-mail, por WhatsApp, informá-los do que está acontecendo, e aí sim, fazer um ad referendo, colocar na próxima plenária, na plenária seguinte, aprovar a comissão e publicar, fazer uma resolução, e a partir do momento que faz uma resolução, ela tem o poder de ação, entendeu? Então, a gente estrutura, faz uma nova chamada para uma outra reunião, e quando tudo voltar ao normal, faz ad referendo de tudo isso que está sendo decidido aqui. Aí sim, vai ter esse peso de diário oficial e de informação que vocês estão questionando. Mas é preciso criar um ritmo, é preciso definir quem fica, é preciso definir o que vai ser, é preciso apresentar um plano de ação, né? A comissão tem que dizer o que vai fazer, quando é que vai fazer, quem é que vai chamar para compor a composição que seja externo, fica a sugestão. Isso mesmo, Alexandra. Acho que tem que ser feito dessa forma mesmo. Então, a gente oficializar isso tudo bonitinho. Então, a gente finalizar hoje, Nabarro quer definir entre ele, a Guadalupe e a Sheila já um calendário, depois apresentar no grupo para a gente. Eu queria pedir uma questão de ordem. O que o João coloca aí, ele enfatiza algo que é muito importante. E aí eu penso que, eu não entendi muito bem o que a Alexandra colocou como sugestão, que nós vamos formar essa comissão, PP, papapá, e aí vai ser chamada uma nova reunião para que essa comissão realmente seja com um documento deliberativo. É isso que eu entendi, me corrija se eu estou fazendo algo. Mas o que o João coloca aí, com uma questão deliberativa, é de essencial importância, é como se nós, conselheiros, estamos aqui como uma autonomia de deliberação nesse momento, porque no momento que foi dito, não é uma reunião deliberativa, eu penso que nós temos já que colocar isso como deliberação, tá entendendo? Então, eu coloco essa questão de ordem para bom entendimento, que vai ser chamada uma reunião com já os membros formados dessa comissão especial do Covid-16, né? Mas não que espere terminar a situação da calamidade pública, né? Mas que seja a deliberação, como bem o João colocou, o companheiro João colocou aí, a questão de que essa reunião, como nós estamos fazendo aqui, ela possa ser deliberativa imediatamente, ok? Coloco aí a minha sugerindo e sugestão também. Posso falar rapidinho? Oi? Posso falar? Pode falar, João, pode falar. Não, eu até coloquei lá no chat agora. Eu acho que é isso mesmo. A gente seriam duas comissões, aí tem que ver como é que ficaria, definir as funções de cada uma delas, definir um plano de ação e definir o calendário de reunião.
Pronto. Inclusive, a gente pode criar uma minuta, eu não lembro agora se aí é resolução ou portaria, porque na universidade a maioria são resoluções, mas cria uma minuta, né, e o próprio presidente resolução, então o próprio presidente do conselho aprova por área de referendo. E como a gente já tem... Isso mesmo. Já tem a consciência todos estão, né, mais resolução aqui, na próxima reunião ordinária do Conselho, ou ordinária, na verdade, né, nós aprovamos esse área de referendo. Isso mesmo. É ordinária, João, é ordinária. Beleza. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, como ficou definido, né, a Comissão de Finanças fica com a parte de recurso financeiro e a comissão especial com as outras ações. Então, vocês se reúnem enquanto comissão, definam as funções, um plano de ação e um calendário. Aí enviam para o conselho por e-mail, e aí a gente vai analisar, aí a gente marca uma próxima reunião já para esclarecer e dar o pontapé inicial. O que vocês acham? Luana, é só um detalhe. A comissão de finanças não precisa recriar outra. Essa já pode atuar. Sim, a mesma, já pode atuar, exatamente. Só ficaria a comissão essa para uma comissão extraordinária para acompanhamento do Covid-19. Sim. A de finanças é só para a questão do calendário, caso ainda não tenha definido um calendário de reuniões. Tá. Questão de ordem, eu peço aqui que uma data seja a data já aqui nesse momento já possa ser viabilizada, se houver, como sugestão, coloco como sugestão. A data. Eu acho que a gente pode colocar uma data, vai depender muito também da comissão especial, de quanto tempo vai precisar para preparar essa documentação, né? O plano de ação, o calendário, essas coisas. Mas eu acredito que no máximo uma semana, no máximo. Com certeza. Concordo também, concordo. Pode ser quinta-feira esse mesmo horário para todos? Só um minutinho, doutor João. A Suelen está colocando que já está na agenda as datas. O problema é que essas datas da agenda, elas ficaram todas truncadas. Por exemplo, agora até o dia 7, salvo engano, teria que colocar a pauta da segunda mesa diretora, e está suspenso também. A agenda a gente poderia manter em maio, se não acontecer nenhuma embolada. Mas na agenda de maio já vai estar tudo março, tudo embolado. Então, eu acho que precisa fazer uma agenda curtinha para esse momento, tá? Concordo. Eu posso até fazer uma colocação aqui rapidinho também. Vamos pensar, nesse momento, como um grupo de trabalho. É como se nós fosse grupos de trabalho criando... um grupo de trabalho vai fazer a proposta de uma comissão. Aí o presidente vai lá e aprova. Aí ela tem, por área de referendo, aí tem a validade. Aí a gente esquece um pouco a outra agenda e mantém a agenda aqui do grupo de trabalho. Certo, João, me contemplou. Só mais um detalhe, doutor João. A gente tem alguns técnicos do conselho... Com esse tipo de reunião. A gente tem alguns técnicos do conselho que precisam ser inseridos nas comissões ou nos grupos de trabalho, até para a gente justificar no plano de ação do home office que a gente está fazendo, tá ok? Porque até agora foi feito que nós estávamos fazendo sem a ciência de vocês. Agora, vocês precisam incluir o Eduardo, incluir a Cat, incluir a Meriane, todo mundo, nos grupos, que é para a gente também informar o secretário executivo do que está acontecendo dentro do conselho, tá? Não esqueçam disso. Parou por quê?
Nos encontramos, a minha proposta é que nós nos encontramos na próxima quinta-feira. Já tenhamos essa definição da comissão e das que eu postei ali. Ok, então a gente pode deixar já pré-programado, todos concordam, de quinta-feira de manhã, e temos que incluir também os colegas técnicos na comissão, não é isso? Eu não entendi. Os técnicos em qual comissão? De finanças ou de qual comissão especial? Oi. Deixa eu só passar uma informação. Tudo que ficar ajustado aqui, que for aprovado pela maioria do Conselho, por exemplo, essa comissão, tudo isso será publicado no site do Conselho, viu? Sim, Alexandre. Como vai ter um ar de referendo do presidente, vira uma publicação oficial, enquanto ele não for homologado. Podemos encerrar? Pode manter essa reunião na próxima semana? No mesmo horário, 10 horas? Por mim, sim. Conselheiros favoráveis, por favor, manifestem, ficamos da maneira que estamos. Eu concordo. Concordo. Eu concordo, estou de a favor. Eu também concordo. É que eu estou com saudade dessa frase. Conselheiros favoráveis. Também concordo. Concordo, sou. A gente marca com a Guadalupe e a Sheila. Então, vamos lá. Sendo que tínhamos a palavra o vice-presidente para encerrar a reunião. Ok. Até a próxima semana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa semana, saúde a todos. Obrigado a todos e tenham um excelente final de semana a todos. Tchau. Bom final de semana. Um abraço. Ótimo final de semana a todos. Tchau, gente. Se cuidem, se cuidem. Bom dia a todos.